para nossa entrevista. Nosso convidado hoje é o deputado estadual Kelps Lima, que presidiu a CPI da Covid, cujo relatório, a expectativa no governo é gaveta. Vamos saber a expectativa dele. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Diógenes, Túlio, boa tarde, Ana Karina, que me convidou para vir para o programa. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Isso a Ana Karina não mostra. Diga lá. Seja bem-vindo, deputado. Primeira pergunta da sua. Quem convidou? Quem convidou? Não, eu vou repetir aqui o questionamento do nosso âncora, né? Aí o relatório final, a redação do relatório final foi entregue ontem e a expectativa agora do senhor, que foi o presidente dessa CPI na Assembleia Legislativa. Será que vai dar alguma coisa? Vai ter algum tipo de responsabilização do governo? Vai dar gaveta? Hoje de manhã eu estava com um cidadão que ele me fez a pergunta: Kelps, essa CPI vai dar em alguma coisa? Eu sou advogado, milito na área jurídica há quase 30 anos. Eu não queria estar no lugar das pessoas que estão com o nome elencado na CPI. Quem, por exemplo? Quem, por exemplo, a governadora, o secretário de saúde, os empresários, os políticos baianos que roubaram dinheiro do Rio Grande do Norte. Eu não queria estar com o nome. Provavelmente semana que vem eu estou com o Procurador-Geral da República entregando o relatório, porque tem 2 governadores envolvidos. Procurador-Geral da República. Quem praticamente engavetou a CPI do Senado. Porque né? ela foi muito mal feita juridicamente. Quem é do ramo sabe que aqueles depoimentos são quase todos nulos. Olha, a gente colheu o depoimento aqui, eu recebi até crítica quando veio o Carlos Gabas aqui e ele foi tratado com zelo, com educação, para não ser constrangido em determinado momento, deixou ele sair. Por que eu fiz isso, Diógenes? Para o depoimento dele não ser anulado. Mas que depoimento? Ele não falou nada. Mas se ele... No ato formal dele ter se apresentado... Faria diferença nenhuma. Ele poderia processar por abuso de autoridade e isso contaminar a credibilidade da CPI. Uma CPI ela precisa ter credibilidade para, por exemplo, ter acesso a documentos sigilosos. Então, esse relatório, claro que não somos nós, deputados, que aplicamos a punição. Mas eu, pelas informações e contatos que eu tenho tido com o Ministério Público, federal em especial, com a Procuradoria Federal, eu não tenho nenhuma dúvida que que nós teremos consequências jurídicas disso. Em que tempo? Que prazo? Não, aí não você precisa dar o amplo direito de defesa às pessoas. Isso não é da noite pro dia. Ela tem um impacto político que já teve e continua tendo, porque os fatos são muito graves. Agora, um processo judicial, a gente não pode ser irresponsável. Eu não sou irresponsável. As pessoas têm direito ao amplo direito de defesa, você tem servidores que foram indiciados de outros estados, servidores do Consórcio Nordeste. Então, deputado, que haverá punição, a minha dúvida é nenhuma. É nenhuma. Deputado, mas vamos lá, em relação à figura principal disso aí, a governadora Maria de Fátima Bezerra. O senhor esteve aqui em outro momento e disse que não houve corrupção do governo em relação, da governadora, em relação a esses processos que foram investigados pela CPI. Houve corrupção no governo Fátima em relação a isso? Não. E mesmo assim a governadora foi pedido o indiciamento. Qual é a diferença de uma situação para outra? Existem 2 formas. Ter ou não ter corrupção, a CPI não identificou. E eu não vou botar minha mão no fogo desse povo do PT e dizer que não houve. Estou dizendo que a CPI não identificou. 2, não identificou corrupção. Eu não tenho problema nenhum dizer isso. Mas identificou claramente improbidade administrativa. O que é isso, Túlio? Alguém bate no seu carro. A pessoa não bateu por mal, mas ela tem que pagar o prejuízo. Ou não? Sim, mas... Por imperícia, por imprudência. Perfeito. Fátima gerou um prejuízo de 5 milhões de reais no Rio Grande do Norte. Ela e o secretário. Ela tem que ser punida por isso. Certo. Então ela foi indiciada por improbidade administrativa. Mas a nova lei de improbidade estabelece que precisa haver a intenção, o dolo em relação, ou seja, a vontade de cometer aquele ato. Houve. Negativo. Já vai para o governador. Houve, eu lhe explico. Mas houve. Vou voltar pro seu carro. Fátima Qual a marca do seu carro? Hein? Qual a marca do O seu Jeep Cherokee. Eu lhe dou um exemplo com um acidente de trânsito nisso. Eu pego um carro, porque o professor Herbert Spencer ensinou a gente na faculdade que exemplo ruim a gente dá com a gente, bom a gente dá com os outros. Eu pego um carro, o Jeep Cherokee de Túlio. Vou na rua a 150 km por hora, provoco um acidente e alguém morre. Eu queria matar a pessoa? Não. Mas o dolo se dá quando você assume o risco. Na hora em que o governo do estado fez um PIX para o Consórcio Nordeste, sem checar um documento, sem cumprir as etapas legais de orçamento,
ele agiu com dolo. Por quê? Porque ele assumiu o risco. Eu estou explicando aqui muito simplesmente e tecnicamente. Agora, o senhor sabe também que houve uma mudança nessa lei de improbidade e que essa questão de assumir o risco já não leva o gestor a uma situação com todo respeito. Mudou, com todo respeito, eu sou advogado. A lei não mudou assim, não. A lei não disse isso. A lei não, com todo não respeito. Houve mudança nenhuma na lei de improbidade. Do jeito que você está dizendo, não. O que eu estou dizendo é que. O que está dizendo é que tem que ter dolo. Então vamos lá, o dolo agora é interpretativo. Não. Antes era o simples fato de acontecer, como você está dizendo do risco. O dolo eventual é quando você assume o risco. A lei é claríssima. Claríssima. Tanto a lei de improbidade como a lei dos consórcios. A lei dos consórcios diz: você não pode repassar dinheiro sem a devida dotação orçamentária. Ponto. Entre outras coisas, vou dar um exemplo. A lei de improbidade diz: não cumprir as formalidades legais, a lei nova, viu? Incorre em improbidade. Então ela assumiu o risco na hora que não checou a documentação e não fez o orçamento. E a lei é clara, é ato de improbidade. A lei nova. A lei nova. Não veio um advogado aqui, nem procurador do governo, dizer que essa minha interpretação está errada depois que eu dei entrevista e dei documento. Sabe o que é que diz? Não. Ele diz a CPI é política. É isso. Ele não diz os artigos da lei. Você ouviu um advogado? Vim. Porque era muito fácil. Eu estou dizendo. Eu não vou lembrar agora de cabeça os artigos. Acho que é o 11 da lei de consórcios e o 12 da lei de improbidade. Mas não vou lembrar de cabeça. Mas é a lei. Todos os discursos de combate à CPI são políticos. Perfeito. O nosso é legal, dizendo o fato, dando exemplo simples, houve dolo eventual. Esse foi o principal ponto que a CPI identificou, esse do consórcio Nordeste, no caso em relação à governadora Fátima. A governadora sim. Em relação ao secretário, tem isso em todos, quase em 7 ou 8 dos 13 processos investigados. E aí você tem crimes cometidos por empresários, por agentes públicos baianos. Quais crimes e quais empresários? Os empresários não vou lembrar tudo, mas os envolvidos... Sim, os do consórcio Nordeste. Os do consórcio Nordeste, os donos da empresa, e outros, os corretores, os que receberam comissão, de 8 milhões, de 4 milhões, sem nenhum respirador entregue, todos eles amigos do governador da Bahia, Rui Costa, do PT. Todos. Teve comissão, teve propina de alguém perto da governadora, Fátima? Que a gente tenha descoberto durante estas investigações, não. E aí, esse relatório não é um relatório paralelo porque é o mesmo, né? É um só relatório, que foi votado com algumas inserções, algumas emendas, né? Tanto é que o relatório, a versão final, é o relatório do deputado Francisco. A única coisa alterada é que quando os pontos foram colocados em votação, alguns eles perdeu. Ele perdeu a votação. Mas todo o relatório é o relatório dele, é um só. Que ao final vira o relatório da CPI. Deixa de ser relatório do relator e passa a ser relatório da CPI. Foi todo revisado pela Procuradoria da Assembleia e já foi encaminhado ao... Não, ele vai ser encaminhado a partir da próxima semana. Essa história de que foi apresentar... É o alarme do remédio. Essa história que o governo diz que houve apresentação de um relatório paralelo... Nossa, mentira. É mentira. Francisco vem aqui, ele não diz Não, isso aí tá esclarecido que realmente não houve, porque o relatório de Francisco, ele foi submetido aos demais e foram inseridas algumas mudanças e ele terminou sendo votado e aprovado, né? Menos da metade do relatório de Francisco foi alterado. Do relatório inicial, do proposto pelo relator. Inclusive, teve pontos que foi 4-1. Geórgio Soares, que é da base do governo, votou a favor, votou com os deputados de oposição. Por exemplo, para indiciamento de Edinho do PT, para o indiciamento de Rui Costa, de Carlos Gabas, de Bruno Dauster. O próprio Geórgio Soares, que é da base do governo, votou pelo indiciamento. Só quem não votou contra a turma do PT foi Francisco do PT. E aí, relatório, CPI concluída, relatório feito, vai ser dado o encaminhamento. Os nossos 5 milhões de prejuízo. Só volta se penhorar os bens de Rui Costa, de Fátima Bezerra, do secretário de Saúde. Tudo isso já está judicializado, né, deputado? Isso já virou inquérito, já está sendo analisado. Não. Nesse caso não. Vou explicar por quê. Há uma ação de cobrança no estado da Bahia. E há uma ação de cobrança fake. E, inclusive, vou dizer aqui em primeira mão, o Procurador-Geral do Estado vai ser convocado na Assembleia porque ele negligenciou documentos na Assembleia. Mas bem, voltando. Essa ação só cobra dos empresários. O governo da Bahia só cobrou dos empresários. A CPI dá os instrumentos para cobrar
de agentes públicos, inclusive os que estão sendo indiciados por improbidade administrativa. Por quê? Porque uma das coisas que a lei de improbidade, atos de improbidade não ensejam prisão, mas eles ensejam perda de direitos políticos, perda de cargo, proibição de contratar com a administração pública e pagamento da dívida, ressarcimento ao Estado. Então, Fátima Bezerra pode ter seus bens bloqueados, pode haver os 5 milhões, Rui Costa, Carlos Gabas, Edinho do PT, essa turma toda. O senhor acredita realmente que possa acontecer isso em relação à governadora? Porque a governadora disse que foi vítima de um golpe, de um calote. O governo queria salvar as pessoas, comprou os respiradores e diante da pandemia, da pressa, da urgência, e esse dinheiro não foi só o Rio Grande do Norte, outros estados também, isso está judicializado e foi estabelecido que foi um calote. Qual é a culpa do governo em ter sido vítima de calote? Não, vítima não, o governo participou, foi negligente e passou a mão na cabeça. E mais, a palavra golpe na boca de Fátima, ela tem vários sentidos. Por exemplo, ela chamava Garibaldi e Valtinho de golpista até semana passada, né? E agora já não é mais golpista porque ela tá doida para se aliar com os alvos de novo. Então, golpe na boca de Fátima depende do momento de quem tá do lado dela. Não houve golpe, não. O Estado participou. Carlos Gabas participou do esquema e Rui Costa. E Fátima não pede a demissão de Carlos Gabas porque é aliado dela no PT. Ela é negligente e ela é conivente com a perda dos 5 milhões. A minha dúvida disso é nenhuma. E eu digo isso, Túlio, com a tranquilidade, que eu não tenho nada pessoal contra a governadora, não tenho raiva dela. Reconheço a trajetória de vida de Fátima, ela como mulher, as vitórias dela, mas Fátima prefere. Eu até semana passada podia dizer assim, Fátima prefere mais o PT do que o povo do Rio Grande do Norte. Mas até o PT ela tá descartando agora com esse chute na bunda de Japô Pratos, que eu já não sei nem se... Eu tô achando que Fátima só prefere ela mesmo. Depois do chute na bunda de Japô... É o próximo tema. Vamos mudar?